Bom dia, amigos queridos. Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus e hoje eu lembrei muito do que diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. O profeta Oséias desafiou todo Israel a viver o processo de conhecer e continuar conhecendo a Deus no seu dia a dia. Hoje a nossa reflexão está no capítulo 3 de Lucas, uma reflexão ainda sobre o grande ministério de João Batista e esse discurso, esse sermão que ele proferiu no capítulo 3 de Lucas, extraordinário. Eu não gostaria de deixar passar em branco, porque é uma grande mensagem e o desafio é profundo aos nossos corações. Então, eu espero que você possa continuar aqui comigo e nós possamos meditar juntos nesse texto em Lucas capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 8 e depois do 10 até o versículo 14. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O que devemos fazer então? O versículo 10 tem uma pergunta, porque as multidões perguntaram para João. João respondia: quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. João de imediato percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão, provavelmente perto de Jericó. Ali, chamou a nação de Israel ao arrependimento, a fim de poder receber perdão e ser preparada para a chegada do Messias. Ele também chamou o povo ao batismo como sinal visível de que eles de fato se arrependeram. João foi um verdadeiro profeta, uma consciência personificada, clamando contra o pecado e pedindo renovação espiritual. Seu ministério deu cumprimento à profecia em Isaías 40, de 3 a 5, como nós já lemos anteriormente: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esse é o texto que está em Isaías 40, de 3 a 5, que Lucas aqui vai repetir. Ele, João Batista, foi a voz que clamou no deserto. Do ponto de vista espiritual, Israel estava nesse tempo em um deserto. Como nação, era árida e desanimada, e não produzia nenhum fruto para Deus.
para preparar-se para a chegada do Senhor, o povo precisava passar por uma mudança moral. Naqueles dias, quando um rei anunciava uma visita real, complexos preparativos eram realizados a fim de aplanar as estradas e tornar sua aproximação a mais reta possível. Foi o que João chamou o povo a fazer. Só que não se tratava apenas de aplanar os caminhos existentes, mas de preparar o próprio coração para recebê-lo. Olha que linguagem linda, essa linguagem que o profeta Isaías usou para preparar esse caminho para a chegada do rei, e tem toda uma simbologia, com toda uma significação extraordinária, não só no campo físico, como também no olhar espiritual, que nós também precisamos aplanar o caminho de andar em caminhos retos para o nosso Deus. Quando ele diz todo vale será aterrado, os que fossem verdadeiramente arrependidos e humildes seriam salvos e satisfeitos. Todos os montes e outeiros serão nivelados, significa pessoas como os escribas e fariseus, altivos e arrogantes, seriam humilhados. Os caminhos tortuosos serão retificados, significa os que eram desonestos, como os cobradores de impostos, teriam o caráter endireitado. Os lugares escabrosos serão aplanados. Também significa que os soldados e outros com temperamentos rudes seriam amansados e refinados. O resultado final seria que toda a carne, tanto judeus como gentios, veria a salvação de Deus. Eu quero ainda chamar a atenção sobre o versículo 8, quando ele vai dizer: deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O texto aqui vai dizer que, uma vez que eles se sentiam completamente à vontade para viver da forma como viviam, uma vida totalmente desviada dos propósitos eternos de Deus, é tanto que esse sermão de João Batista é um sermão duro, exigindo mudanças de posturas, uma nova atitude que deveriam aparecer, esses frutos que estão sendo exigidos. Eles achavam que pelo fato de ser a nação de Israel, eles não precisavam mais dar esses frutos, e João então diz que Deus poderia suscitar até das pedras filhos para Abraão. E então a multidão começa a perguntar no versículo 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Versículo 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Meus irmãos e amigos que estão ouvindo essa reflexão, que sermão extraordinariamente lindo, desafiador, que queima o nosso coração para mudanças profundas, rápidas e que marquem a nossa existência como povo de Deus em toda a terra. É a reflexão de hoje, é o desafio de hoje. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é a meditação de hoje. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.